Olá, queridos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais um dos nossos devocionais. E hoje o tema do devocional é Poderosa Graça. Quero ler com vocês lá em Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Aleluia. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 7 do livro de Romanos fazendo uma analogia. Ele compara a nossa escravidão com relação ao pecado e à lei com o casamento. Pois o casamento, quando o homem e a mulher se unem, segundo a palavra de Deus, somente após a morte de um dos cônjuges é que o outro está livre para poder seguir e casar com outra pessoa. Do contrário, este comete adultério. Mas uma vez um dos cônjuges morto, o outro pode seguir a vida e casar normalmente, pois está livre, pois o outro morreu, e liberando assim então o segundo para o casamento. Da mesma maneira que nós, enquanto estamos vivos, enquanto a nossa carne está viva, enquanto ainda não morremos para o mundo, nós estamos escravizados pelo pecado e estamos escravizados pela lei do pecado. Mas quando nós morremos, quando nós sepultamos o velho homem no batismo de Jesus Cristo, nós estamos morrendo para a lei, morrendo para o pecado e ressurgindo para a graça de Jesus Cristo. Nós, quando entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, quando nós descemos as águas do batismo, estamos sepultando o velho homem e estamos sendo livres para viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, que é a sua graça, que é sustentadora, que nos dá sustento para seguir adiante. Na continuação do capítulo 7 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito da luta da carne contra o espírito, pois a carne sempre está militando as coisas do pecado. Os nossos membros, a nossa carne, muitas vezes a nossa mente, está sempre buscando aquilo que é prazeroso para ela, aquilo que é prazeroso para a carne, e sempre conduz ao pecado e ao afastamento de Deus. Mas o Espírito, uma vez nós sepultados para o mundo e renascidos para Jesus Cristo, o nosso espírito sempre está militando contra a carne, pois o Espírito de Deus que habita em nós sempre está tentando nos levar para mais perto de Deus, sempre está tentando nos aproximar de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer eu deixo de fazer. Pois é isso, essa é a nossa vida. Pois aquilo que a nossa carne quer fazer, aquilo que a nossa carne tem desejo de fazer, nós acabamos por abrir mão, deixando de fazer, porque nós não estamos escravizados pela carne, nós estamos escravizados por Deus, pela graça de Deus, e a graça de Deus nos conduz para mais próximo dele, e nos conduz para a liberdade de não mais praticar o pecado, mas sim viver sustentados pela graça. Nós lemos agora esses dois versículos que fala que se dependesse de nós, miseráveis como nós somos, sujeitos à nossa própria carne, aos nossos próprios desejos, nós estaríamos condenados à morte, mas a graça de Deus revelada em Jesus Cristo nos conduz para a vida eterna. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo nos dá a liberdade de viver com Jesus Cristo, e da mesma forma que somos sepultados à nossa carne, sepultados no batismo de Jesus Cristo, junto com Jesus Cristo ressuscitamos para viver com Ele as maravilhas que Deus tem reservado para cada um de nós. Portanto, que no dia de hoje nós possamos continuar militando contra a nossa própria carne, militando contra o pecado, abrindo mão da escravidão do pecado, da escravidão da carne, e deixando o Espírito de Deus nos conduzir, a graça de Deus nos sustentar, para que nós possamos cada vez mais
vez nos aproximar de Deus e sermos livres para viver as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, nos libertar do pecado e vivermos debaixo da graça de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama e que precisam militar contra a carne, militar contra o pecado, abrindo mão do pecado e vivendo aquilo que o Espírito de Deus deseja para todos nós, que é a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe e ative o sininho de notificações para receber todos os dias os nossos devocionais. Que Deus continue te abençoando.